Olá, pessoal. Bom dia. Vamos para mais uma aula? A proposta da aula de hoje é falarmos um pouco sobre a importância dos operadores argumentativos na elaboração do texto dissertativo argumentativo. Quando falamos em exames vestibulares, pensamos logo na necessidade de elaboração de uma redação, geralmente dissertativa argumentativa, não é mesmo? Vários são os elementos que garantem a qualidade do texto, por isso não podemos deixar de falar dos operadores argumentativos. Talvez o uso desse termo em específico não seja comum, mas com certeza você sabe do que se trata, quer ver? Vamos começar pela análise de exemplos bem simples. Presta atenção no período. Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. Podemos perceber que o uso da palavra pois estabelece uma relação de causa entre as orações. Ou podemos utilizar este outro exemplo. Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro. Nesse caso, temos a palavra para indicando uma finalidade. Pois bem, tais palavras servem de ligação, ou melhor dizendo, de coesão entre os enunciados. Tem por função também ressaltar a força argumentativa. Eis aí a importância dos operadores argumentativos na elaboração de uma redação. Por isso, existem diversos tipos de operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos. A argumentação, definida como o desenvolvimento de um raciocínio a fim de comprovar ou refutar uma tese ou um ponto de vista, tem como objetivo persuadir um interlocutor. Nesse sentido, deve-se entender que, para persuadir, devem-se apresentar argumentos que sejam plausíveis e aceitáveis pelos receptores do texto. Logo, os operadores argumentativos têm função essencial na qualidade argumentativa. No Enem, por exemplo, a competência 4 aborda aspectos avaliativos em decorrência do uso de mecanismos linguísticos, ou seja, o uso de elementos de coesão, em especial os operadores argumentativos, de forma a validar, intensificar a argumentação. Vale aqui um parênteses para recordar a importância dos elementos de textualidade, dentre eles a intencionalidade discursiva, ou seja, o objetivo que pretende se alcançar. No caso do texto dissertativo argumentativo, apresentar e defender um ponto de vista, sendo essencial associar a esse elemento de textualidade outros dois que chamamos de coesão e coerência. Não podemos deixar de relembrar que a coesão estabelece a ligação, a articulação gramatical dos elementos de um texto, enquanto a coerência é a relação e a articulação entre as ideias presentes no texto. É uma continuidade de sentidos. Então, o que são os operadores argumentativos? São marcas linguísticas que expressam enunciadores, que são os pontos de vista ou os posicionamentos. Os operadores argumentativos são elementos de textualidade essenciais para endossar um texto de caráter argumentativo. Reconhecidos como um dos elementos de coesão, os operadores argumentativos estabelecem uma relação de sentido entre as ideias e as afirmações presentes no texto. Eles são elementos linguísticos carregados de significado. Podemos dizer que os operadores argumentativos são as conjunções e as expressões que estabelecem conexão entre os elementos de um texto. Para fins didáticos e tendo a ciência da proximidade de valor da força argumentativa desenvolvida pelos operadores argumentativos, eles foram agrupados de acordo com as suas funções. Temos, por exemplo, aqueles que introduzem uma conclusão, um desfecho, uma síntese da ideia anterior, ou aqueles que introduzem argumentos indicando tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Porém, não podemos deixar de lembrar que um mesmo operador argumentativo pode ter funções diferentes. Temos como exemplo a conjunção como. Ela tem papel de comparação, ela pode indicar causa ou até mesmo conformidade. Chegamos ao final de mais uma aula.
Não deixe de ler o material didático disponibilizado e até a próxima semana.